Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos aqui nesse momento. Agradecemos principalmente a presença do nosso amigo Rui Marcelo, que é lá de Manaus, que veio colaborar conosco nesta tarde no grupo Família, onde nós vamos estar dando continuidade aos estudos do livro A Gênese. Hoje nós vamos tratar da natureza, propriedade e qualidade dos fluidos. Vai ser um tema muito interessante, porque os fluidos ele têm um papel muito importante, né, no dinamismo da natureza, né? E é muito interessante a gente estar participando, né, desse estudo para poder compreender. Então, vamos pedir a Sandra para fazer a leitura da página. Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos ler uma página do Vida Feliz, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do seu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofreram o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Então, mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos e, aproveitando essa página que foi lida, que nós possamos juntos estarmos no mesmo pensamento para elevarmos até chegar aos espíritos amigos, aos espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Maior. Mestre querido, companheiro de todas as horas, lhe agradecemos por essa tarde, por mais um momento de troca de reflexões em torno dos assuntos relativos à doutrina espírita. Que a tarde de hoje, querido amigo, seja envolvida com bons frutos, para que possamos estar abertos para receber as informações que serão trazidas pelo nosso companheiro. Que ele possa também ser envolvido com os melhores fluidos para trazer inspirações para tratar desse assunto. E que esse assunto, mestre querido, possa vir de maneira muito simples, clara e objetiva, pois a doutrina espírita é uma filosofia onde está aí para nos auxiliar a entender a vida e a entender a nós próprios. Por isso que ela é simples e alcança a qualquer faixa etária, a qualquer faixa de sociedade, pois a palavra dos espíritos superiores são para toda a humanidade. Fica conosco, querido amigo, hoje e sempre. Então, vamos apresentar mais uma vez o nosso companheiro Rui Marcelo, que é lá de Manaus, também participa do canal do Éric Pacheco sobre Espiritismo e Kardec. Quem puder assistir, é muito bom esse canal, onde eles conseguem trazer, né, a Revista Espírita, uma literatura de Kardec que poucos conhecem. E eles trazem de maneira que possamos entender melhor tudo aquilo que se encontra ali. Então, fica aí o recado para quem puder estar, né, tomando contato com esse canal. Então, passo a palavra ao nosso amigo e agradecer desde já essa oportunidade. Muito obrigado. Na pessoa da Janaína e da Valéria, eu quero agradecer o convite que recebi para estar com vocês neste intervalo de hora. Recebam os nossos cumprimentos fraternos, sintam-se abraçados, Carolina, Heloísa, Evelyn, Caroline, Luiz Cláudio, Márcia, Maria de Lourdes, Maria Lúcia, Michele, Rafael, Sandra, Sueli. Muita paz, é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês que se vinculam ao Centro Espírita Luz e Caridade de Olaria, no Rio de Janeiro. Falo aqui de Manaus, Amazonas, e com a tecnologia e com a comunhão de pensamentos, nós podemos ultrapassar essa grande distância, né, para estarmos juntos.
Não sei como vocês estão acostumados a estudar, mas quero lhes deixar inteiramente à vontade para interagir conosco, para interromper sempre que alguma dúvida venha à mente, alguma observação pertinente a tudo que estejamos comentando, de modo informal e espontâneo, tá? Fiquem absolutamente à vontade, porque o interessante é quando a gente conversa, dialoga e consegue, assim, somando os esforços, não é, de reflexão, de entendimento, chegar a uma melhor visão dos conceitos que estão sendo expostos. Então, aqui vos fala Rui Marcelo, e eu vou lhes auxiliar a fazer um estudo que nós vamos encontrar, sobretudo, numa das obras fundamentais da doutrina espírita, a Gênese, de Allan Kardec. Então, o primeiro convite que faço a vocês é, na medida da possibilidade, na medida da disposição aí, com o link da internet, com o livro que você tem à mão, para abrir a Gênese, no capítulo 14, porque lá há uma magnífica dissertação de Allan Kardec, com base no ensino dos espíritos superiores, sobre o tema que vamos abordar, os fluidos. O capítulo 14, repito, de A Gênese, então contém tudo o que vamos falar de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender e completa, para que saibamos todas as consequências que vêm da importância dos fluidos na economia de nossas vidas, tanto sob perspectiva de sermos espíritos, que ora estamos aqui encarnados, ora estamos no mundo espiritual, interagindo esses mundos nos fenômenos espirituais, ora na condição mesmo de ser viventes terrenos, de humanos, que sem perceber somos atingidos e tomamos parte em variada gama de fatos, de fenômenos em que os fluidos tomam partido, sem que possamos entender e perceber. Isso antes do estudo do Espiritismo. Com a ciência espírita, tudo se esclarece, tudo se encaixa, e nós vamos ver elos e consequências muito significativas, muito importantes na nossa vida, que vem dessa lei dos fluidos, desse estudo, dessa teoria dos fluidos, que permeia, quer saibamos, quer acreditemos ou não, a nossa vida em muitos, mas muitos momentos mesmo. Tá certo? Então, fique à vontade, seja bem-vindo por chat. Se eu não enxergar, eu peço às minhas amigas coordenadoras que atentem, não é, para eventual pergunta por mensagem de texto, quem prefere. Quem quiser fazer o uso do microfone de viva voz, também fique à vontade para interromper. Bom, eu preparei alguns slides aqui apenas para orientar o nosso pensamento, não é, a nossa exposição, a fim de que saibamos dar fluência ao estudo. Mas, de qualquer maneira, havendo algum tipo de curiosidade, algum tipo de informação que você queira, tendo em vista uma outra referência, fique à vontade para colocar. Bom, vamos com a pergunta elementar sobre o estudo, né? O que são os fluidos? Qual a natureza dos fluidos? É a pergunta inicial, né, para que possamos refletir e ter melhor rendimento sobre o assunto. Vocês já ouviram falar sobre fluidos? Sim ou não? Na casa espírita é muito comum as pessoas comentarem sobre fluidos, não é mesmo? A atividade do passe magnético, né, a consideração que um ou outro amigo, um ou outro irmão faz sobre estarmos de posse de bons ou maus fluidos, né, tudo isso desperta para este conhecimento, né, que exige de nós, para nos comunicar e entender bem do que se trata e quais seus efeitos, o que as pessoas querem dizer com os tais fluidos, certo?
Tem um comentário da Carol, ela falou que sim, a Caroline. A Carol. Certo, Carolina. Dentro Sim. ou fora da casa espírita, que você já ouviu falar em fluidos? Carol, fala aí, a Carol do... Carolina Afonso, né? É, Carolina Afonso, essa mesmo. Isso, obrigado. Então, indago a Carolina, assim, você já ouviu isso dentro, fora da casa espírita, em vários lugares, tudo ao mesmo tempo? Sabe por que eu... Fala, Pode falar. Carol. Em ambos, ela disse aqui no chat. Em ambos, né? Aí que mora o perigo, olha, porque às vezes as palavras, não raro, são plurissignificativas, ou seja, tem mais de um significado. Dependendo do contexto social, acadêmico, né, de estudo onde estejamos, pode ser que uma mesma palavra possua significados completamente diferentes. Então, é o que se coloca em relação a essa palavra, fluidos, que usamos para um conceito estudado em Espiritismo. Fluidos, por exemplo, é usado na física. Se você estiver na sua escola, lá no ensino médio, estudando física, a física da matéria, como conhecemos aqui na Terra, esta palavra será facilmente lembrada e estudada, certo? E também vida afora, dependendo da circunstância, pode ser utilizada a palavra fluido nesse ou num outro significado qualquer. Então, uma advertência inicial que se coloca é quanto aos significados diferentes para a mesma palavra em espiritismo e na física. Tá? Então, quando a gente fala de fluido, a gente vai aprofundar esse conhecimento, nós não podemos supor que se trata da matéria, conforme conhecemos, num estado viscoso, né? Num estado líquido, num estado vaporoso, né? Como o que vemos na tela de LED. Né? Por exemplo, dentre outros fluidos que conhecemos e a física nos expõe. Quando falamos em espiritismo, o fluido é outro. Nós não podemos misturar as coisas. Tá? E quando formos dialogar com alguém que tem esse significado bem firmado, bem conhecido, porque estudou física, porque é habitante da Terra, nós temos que colocar alto lá, nas obras espíritas, né, segundo a doutrina espírita, o legado de Allan Kardec, o fluido a que vamos nos referir não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com o fluido que estudamos na escola, com o fluido da matéria que podemos pegar, que podemos verificar, medir, pesar, certo? São coisas diferentes. Então vamos, já com essa advertência de antemão, prosseguir tentando ver o que é o fluido para o espiritismo. Se não é a mesma coisa que estamos acostumados a ver em física, de que se trata? Então, observem aí na apresentação, de forma simples. Segundo a ciência espírita, os fluidos são um dos princípios elementares do universo. O que significa isso? A gente consegue entender? Hein, pessoal? Eu entendo, Rui, que princípio elementar do universo, porque ele faz parte, né, ele é do fluido cósmico universal, né, que é a matéria primária que nós temos, né? Exatamente nesse sentido. É que Deus consentiu a revelação segundo a qual a criação de Deus, o universo, ele possui elementos que se espalham em todos os cantos da criação. Por isso são chamados elementos universais. Vocês já estudaram sobre isso? Com base lá em O Livro dos Espíritos? Existem determinadas substâncias que estão presentes em todos os mundos, no universo afora, e são
elementos, por assim dizer, substâncias constitutivas desse universo, dessa criação de Deus. Que elementos são esses? Né? Que elementos são esses? Nós estudamos com base em Espiritismo, né, pelo ensino dos espíritos superiores, que são basicamente dois. Tirando Deus, o que há no universo todo? Duas substâncias, certo? Então, nos é revelado que o universo está todo repleto, mergulhado, cheio de duas substâncias. São as substâncias universais ou elementos universais. Então, o que se quer dizer é que os fluidos são um desses elementos universais. Uma dessas substâncias que preenche o universo todo. Poxa, a gente nunca navegou o universo afora para saber, não é? Fato. Entretanto, por estudo dos efeitos do que acontece aqui na Terra, bem como por revelação dos espíritos superiores, nós somos agora possuidores de semelhante verdade. Existe no universo duas coisas, basicamente. Fluidos ou espíritos. Sim. Eu ia até comentar, elemento material e elemento inteligente. São essas duas coisas, basicamente, que são a essência da criação de Deus. Pois não, Janaína? Valéria. É porque a gente está no mesmo administrador. Não, eu ia te comentar que era isso, né? A pergunta que você tinha feito, que é o elemento espiritual e o material. E espírito e matéria. Ainda tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que ele coloca, né? Deus como criador e o espírito e a matéria como sendo as obras de Deus, né? Perfeito. Então, como eu disse, né? Tirando Deus, das duas, uma. Ou é espírito, né? Princípio inteligente, a substância inteligente, pensante, ou é matéria. Só que essa palavra matéria pode gerar confusão na gente, achando que a matéria, como conhecemos, é a mesma que está espalhada em todo o universo. Não é bem assim. O que os espíritos nos colocam, que a matéria tem um estado diferenciado, um estado que, conquanto material e que, em base, tudo que conhecemos como matéria, é algo mais sutil, mais elementar, ou melhor, a feição elementar da matéria, que vamos denominar fluidos. Então, como a matéria que preenche a tudo e a todos em toda a criação está nessa qualidade diferenciada que chamamos fluidos, ela é dita a matéria universal, a matéria que está espalhada em toda a criação, certo? E nós vamos ver que o nome dela é fluido, não é matéria, porque ela não tem as mesmas propriedades e a mesma organização de tudo quanto conhecemos aqui na Terra sob esse nome de matéria. Muitas das vezes, admirando o cosmos, admirando o espaço sideral, o homem se depara com o vácuo, com a ausência de matéria tal como ele conhece. Os espíritos nos informam que isto se deve à limitação dos nossos sentidos, à limitação dos nossos instrumentos para não perceber por trás do vácuo, por trás do nada, não é? Uma matéria que nos escapa. O nome dessa matéria é fluido, ou os fluidos. É a matéria que é universal. E dessa maneira ela vai se diferenciar da matéria como conhecemos nos objetos, nos corpos orgânicos e inorgânicos no nosso planeta. Tá certo? É um estado desses materiais todos que conhecemos, mas é um estado sutil, invisível, imperceptível aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos.
Isto não vem exclusivamente da revelação dos espíritos. Desde o século XVII, XVIII, XIX, remontando a Isaac Newton, dentre outros, nós temos essa teoria de que existe um fluido cósmico universal. Os espíritos superiores, então, vêm em abono a esta teoria dos homens, que deve, evidentemente, ter sido inspirada pelos espíritos, quanto ao universo ter uma matéria que escapa aos nossos sentidos, mas que se espalha de tal forma que ela constitui uma matéria universal, que está presente em todos os mundos, e da qual se forma todas as outras matérias da qual somos conhecedores, por um processo de variação, por um processo de combinação, de transformação, de modo que esses fluidos são a matéria no seu estado mais simples, no seu estado elementar, e nessa qualidade imperceptível aos nossos olhos. Disse eterizada. Não é? Eu acho que eu coloquei isso aqui mais à frente, portanto, avanço no slide, olha só. Então, didaticamente colocando aqui que este elemento material universal, ele, porque está sujeito a modificações, ora ele está num estado, como conhecemos, de matéria tangível, ponderável, que quer dizer matéria com peso, com densidade, que podemos ver e pegar, correspondente aos nossos corpos e objetos terrenos. Isso também é matéria, a matéria que a física ensina, que é objeto do seu estudo. Os espíritos não negam, isso é realmente matéria. Entretanto, isto é um estado modificado da matéria elementar universal. Além desse estado da matéria como conhecemos, existe essa matéria que está espalhada nos mundos todos, espirituais e físicos, que é uma matéria intangível, imponderável, eterizada. É uma matéria simples, é uma matéria sutil, invisível, imperceptível aos nossos olhos de espíritos encarnados. Exatamente a esta matéria em estado eterizado, quintessenciado, né, sutil, é que chamamos fluidos. É a matéria nesse estado eterizado, que ganha em quantidade, ganha em amplitude, ganha em pureza e simplicidade relativamente à matéria como conhecemos, que está condensada, que está localizada no universo em planetas como o nosso, né, em que os nossos sentidos podem apreciar, podem, enfim, nos permitir interagir com essa matéria mais grosseira, essa matéria tangível, de resto da qual é feita o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é feito dessa matéria como conhecemos, estudamos, à luz da física, e que o espiritismo, que os espíritos não negam. Elas existem, elas são de fato matéria, só que além dela, não é, como físicos, como Einstein teorizaram, existe algo sutil, existe algo invisível, existe algo que é uma subdivisão, né, subatômica, que a nossa física não foi capaz ainda de aferir, que é os fluidos ou matéria eterizada. É aquilo que Einstein, nessa sua intuição, chamou de energia, mas que nós só vamos chamar de energia num sentido impróprio, tá, gente? Por comparação. Porque energia, segundo a física terrena, é um efeito, é uma consequência, né, da matéria, como conhecemos. Então, apenas por um apelido carinhoso, nós podemos dizer, olha,
A matéria existe nos corpos sólidos, conhecidos de nós aqui na Terra, mas existe em grande quantidade em todos os mundos, envolvendo a tudo e a todos, nesse estado eterizado. Então, é uma outra classificação que eu estou apresentando aqui a vocês, que não está na escola, que não está na ciência material, convencional, mas na nossa ciência espírita, proclamada como os dois estados principais da matéria universal. A matéria como conhecemos e a matéria eterizada. São os fluidos. É sobre isso que devemos estudar. Sobre essa matéria sutil e invisível, mas que cerca a todos e a todos aqui e em todos os mundos na criação divina, com importantes consequências na vida da gente. Certo? Alguma colocação até aqui? Até agora, tudo jóia. Olha só. Reafirmando. Cada um desses dois estados tem suas propriedades, não é? Então, a matéria que conhecemos, ela é localizada em planetas como nossos, né, que se formam a partir dessa matéria que tem massa, que tem peso, que é palpável, que conseguimos pegar, como sendo localizada e derivada. O que é derivada? Ela é produto, ela é uma modificação de uma matéria mais simples. Que matéria é essa? É exatamente os fluidos, que é a matéria num estado primitivo, elementar e, por assim dizer, normal, que preenche os mundos espirituais e físicos, enfim, o universo todo, a criação divina. Certo? Então, a matéria como conhecemos, gente, dos nossos objetos, do nosso corpo físico, não passam de modificações, de transformação de uma substância material simples que está em todo o universo. Essa substância material simples, da qual surgem os nossos objetos e corpos, são os fluidos. Por isso se diz que o fluido é primitivo, ele é originário, ele é puro, ele é elementar. Não é? Quando a gente pensa nos estudos da escola, o elementar, não é? São moléculas outras que conhecemos, não é? De acordo com a química e a física. Entretanto, os espíritos estão dizendo, olha, a tua química e a tua física, se tivesse um microscópio mais potente, se tivesse um aparelho para quebrar mais as partículas subatômicas, vocês chegariam a descobrir os fluidos, que é composto de moléculas muito mais sutis do que aquelas que a nossa física atualmente reconhece como sendo a mais elementar. Tá? Então, a nossa ciência é incompleta e ela não consegue, pela limitação de instrumentos, chegar à verdadeira partícula-mãe, a matéria na sua feição mais simples, primitiva e elementar. E os espíritos nos revelam, dando uma forcinha aos nossos estudos, que o nome dessa partícula elementar, invisível, insondável, insondada ainda pela nossa física, chama fluido. Né? Fluido que na sua pureza é cósmico, é universal. Por isso dizemos fluido cósmico universal. É uma derivação, uma combinação desse fluido que forma todas as outras matérias, tudo aquilo que não é espírito e que conhecemos e que se constitui um importante instrumento de trabalho ao ser inteligente. Ficou entendido isso, gente? Segundo a ciência espírita, 2 são os estados principais da matéria: fluidos e matéria como conhecemos. Ficou. Eu achei interessante porque, assim, a ação, né, do pensamento é que vai dar essa característica, vai fazer essa modificação. É muito interessante essa proposta. Eu não vou falar muito, que senão... Mas, assim, a interação, né, entre
o espírito e a matéria, e tudo isso que a gente conhece por aí, né? É verdade, a gente às vezes não imagina, olha lá. Vocês já foram aí no Aquário do Rio de Janeiro? Com certeza, filho, isso aqui é demais. Pois é, não é? Então, imagina que aquela percepção que você tem ali quando está admirando o aquário suspenso é uma realidade que os espíritos nos mostram e que, de certa forma, imita, não é, a realidade, que é como se todos nós vivêssemos na criação mergulhados, não é, nessas águas, que na verdade não são águas, né? Aqui é uma comparação, uma analogia, mas imaginem, né, que essas águas simbolizam aqui os fluidos, e que há fluidos assim, não é, ligando as criaturas, ligando pessoas que estão próximas umas das outras, mas também que estão distantes, que vivem em meios ou mundos diferentes, né? Pensa aí no tubarão, você é aqui embaixo, né? E o tubarão ali em cima, numa região diferenciada, mas vocês estão todos assim imersos, mergulhados, nós estamos assim conectados. E o veículo de conexão é exatamente essa matéria que não enxergamos. Como o ar, né, constitui, né, um princípio comum a todos os seres terrestres, formando a atmosfera do mundo em que vivemos, nós temos uma atmosfera mais íntima, mais elementar, formada pelos fluidos, que nos coloca todos assim como que viventes num grande aquário. O aquário do cosmos, o aquário dos mundos, o aquário da criação. O Rui? Oi. Uma observação. Quando você falou, né, que ele faz toda essa conexão entre as pessoas, entre as coisas, me faz lembrar a conexão que tem em relação à prece, né? Quando nós realizamos uma prece, ele é o veículo que leva, que traz de onde for, de várias esferas, né? Então, é muito interessante, né, a condição do fluido, o papel dele no nosso dia a dia. E eu acho fantástica essa parte que caracteriza a questão da prece. Sem dúvida. Vamos mais adiante voltar a este assunto. Não é? Além da prece, nós temos vários outros fenômenos em que os fluidos tomam partido. Aliás, Kardec, numa fase lapidar, resume: os fluidos são a chave para a compreensão de todos os fenômenos espirituais que testemunhamos ou do qual podemos tomar parte aqui enquanto estamos encarnados. Então, você quer compreender um fenômeno parapsíquico na outra linguagem, né? Ou um fenômeno espírita na nossa linguagem de espíritas, você tem que compreender o papel dos fluidos nesses acontecimentos, porque ele não só toma parte, como nos ajuda a entender como podemos interagir, seja para fortificar um fenômeno, para robustecer uma consequência, ou enfraquecê-la, não é? Expulsá-la, enfim, eliminá-la quando inconveniente. Tudo isso na medida em que nos damos conta de que nós estamos todos imersos, mergulhados em fluidos que nos ligam uns aos outros, fazendo essa repercussão. Não é, como nossa amiga falou, pela prece, mas também pelos fenômenos mediúnicos, mas também até mesmo para definir a nossa saúde. Vamos já falar disso. Antes de falar disso, eu gostaria só de acentuar didaticamente, né, a que coisas nós estamos nos referindo quando falamos fluidos em espiritismo. Esses fluidos nos colocam para que tipo de realidade? Então, a primeira delas é a matéria universal elementar. Se os fluidos representam o estado mais elementar da matéria, é porque nos remete ao conceito de matéria elementar, matéria pura, matéria mais simples
não é, da criação de Deus. Então, o nome dessa matéria elementar, que atravessa como um oceano gigantesco todos os mundos, é a matéria primitiva chamada fluido cósmico universal, FCU, a sigla. É a matéria mais pura, mais simples, do qual tudo de material é feito por combinação, por modificação, e no caso dos nossos objetos, né, por uma solidificação ou coesão, vamos colocar assim. Tá certo? Então, quando falamos em espiritismo sobre fluido, em primeiro lugar, vamos lembrar do fluido cósmico universal, que é a matéria mais simples que preenche todo o universo. Segundo, fluidos, não é? Igualmente fluidos, que são derivados do fluido cósmico universal e que revestem os diversos mundos habitados pelos espíritos. Não é o mesmo fluido cósmico universal? Não. Vejam bem, é uma variação dele e que vai compor a atmosfera dos diferentes e incontáveis mundos em que habitam os espíritos. São fluidos derivados e que se ajustam, dando uma feição material a cada mundo, de modo diferenciado. Por que é importante saber disso? Porque assim compreenderemos que o fluido que forma a atmosfera do planeta Terra, para os espíritos que aqui estão encarnados e desencarnados, ou são fluidos diferentes daqueles que revestem e formam a atmosfera do planeta Júpiter. Aliás, por revelação dos espíritos, no planeta Júpiter nós temos uma morada para espíritos mais aperfeiçoados, em que os fluidos predominam mais que a matéria grosseira que conhecemos. E por isso lá os corpos dos seres são mais refinados, são mais depurados e mais próximos dessa feição elementar que é o fluido cósmico universal. Já na Terra, né, o que acontece? Como nós somos menos aperfeiçoados, nós somos espíritos ainda imperfeitos, com certa obstinação no mal, nós transmitimos isso, não é, para que se saiba que repercute sobre os fluidos e os torna menos puros. Eles são diferenciados, representativos de uma natureza física especial da Terra e desse estágio de evolução daqueles que aqui habitam. Então, cada mundo, não é, assimila fluido cósmico universal, não é, e o diferencia por uma derivação apropriada ao nível de progresso dos seres que são chamados a habitar naquele planeta. Tudo bem? Então, não suponham que o fluido é um só, é o mesmo sempre em qualquer planeta. Realmente, o fluido cósmico universal está em todos, mas formando a atmosfera, né, formando um revestimento desses mundos, eu tenho fluidos menos puros, eu tenho fluidos derivados, que formam como camadas mais grosseiras de fluidos apropriadas ao nível de progresso dos seus habitantes. Tudo bem até aqui? Podem me interromper, podem fazer perguntas. Tudo bem. É como se... Desculpe. É como se fossem estados físicos diferentes da matéria, né? Às vezes eu digo para o povo, a gente conhece isso que está aqui, mas existem outros estados físicos da matéria diversos dos estados que a gente conhece, até onde a nossa ciência material pôde caminhar, né? Exato. E os espíritos nos dizem que a maior porção de matéria que diz respeito a todos os mundos espirituais está no estado de fluido. Não é? Mas que esse fluido, ele também tem inúmeras variedades, tem inúmeras combinações. Ele não é uniforme, como também não são todos sempre com os mesmos
padrões os objetos daqui da Terra. Não é? Então, isso que a gente tem que compreender, que fluido é um estado, não é, diferenciado da matéria, mas que mesmo assim é variável. Sim. Não é? Tem variações de mundo para mundo. Uhum. Correto. Olha só, o item 3 aqui, gente. Os fluidos que formam o perispírito ou corpo espiritual das criaturas inteligentes. Então, a gente, em espiritismo, estuda, enuncia, compreende que nós, espíritos, além de termos corpo físico, nós temos um corpo espiritual, não é? Que reveste o nosso espírito, além do corpo físico mesmo, quando estamos encarnados ou desencarnados, nós temos esse corpo espiritual. De que é feito esse corpo espiritual? Da mesma maneira, de matéria em estado fluídico, ou seja, o nosso corpo espiritual é feito de fluidos, igualmente combinando com esses fluidos ambientes que cercam os planetas e formam sua atmosfera espiritual, atmosfera psíquica. Então, nosso corpo ele tem uma identidade com o fluido cósmico universal, sendo dele também uma variação, sem perder o estado fluídico. Então, nós temos um corpo espiritual fluídico. Esse corpo espiritual nos permite ter um ponto de contato com o quê? Com todos os fluidos. Lembra da simbologia, da analogia do aquário? Não é? Então, as águas representam os fluidos que acabam, não é, tomando parte do nosso próprio corpo e assim permitindo que a gente interaja com os outros espíritos, especialmente, não é, aqueles que estão desencarnados e que supomos estarem separados, longe, não é, isolados, aquela coisa doida que se diz, não é, no enterro, de que perdemos o nosso ente querido. Não, ele não está perdido, ele está, então, imerso numa condição material diferenciada, fluídica, que nossos 5 sentidos não conseguem apreender, mas nem por isso deixa de existir, de estar perto da gente, ou conquanto longe e conectado por essas águas, que são esses fluidos que permitem, né, a nossa comunicação, dentre outros efeitos, certo? Considerando, inclusive, esse item 3 aqui, que o nosso corpo espiritual ele é feito de fluidos. Mesmo quando estamos no corpo físico, existe um corpo fluídico. Item 4. O fluido vital que anima os corpos físicos e orgânicos que conhecemos. É uma outra variação do fluido cósmico universal, gente. É o fluido vital, o fluido humano, fluido animal, conforme variação terminológica que encontramos. O que é isso, esse fluido vital? É uma variação de fluido que ele adere ao nosso corpo físico e se responsabiliza pela sua vitalidade. Os mais céticos e materialistas pensam que apenas os genes, o sistema nervoso, neuromuscular é que dá vitalidade a todos nós, né? No nosso corpo físico. Vem o ensino espírita, vem a ciência espírita e diz, não é bem assim. Além do governo neuromuscular, além do cérebro, né, e dos neurônios, agitando o músculo, o sistema esquelético, você tem um fluido, não é? Novamente, uma matéria num estado sutil que não conseguimos
visualizar e que eles vão auxiliar no funcionamento do corpo físico, garantindo a nossa fisiologia, garantindo que tudo funcione em conformidade até o dia que devemos dar por falido o nosso corpo físico e desencarnar. Então, esse fluido vital, às vezes a gente confunde com o perispírito. Não é bem a mesma coisa, tá, gente? Em espiritismo, a gente aprende que o perispírito, ele é revestimento do espírito. Desencarna, ele segue com o espírito como uma roupagem espiritual. Já o fluido vital, ele é um fluido que adere ao corpo para que ele funcione, de modo que, quando há a morte, esse fluido se dissipa, volta para a massa fluídica, não é? Volta para o todo fluídico universal, do qual ele é uma variação, mas ele só está no corpo orgânico enquanto esse corpo orgânico funciona. Desde do corpo da planta, não é? Passando pelos animais, até o corpo humano, para que eles funcionem, não é? Organicamente, há esse fluido vital que os anima e assegura o funcionamento. Então, olha só, em Espiritismo, nós vamos utilizar esse conhecimento da matéria universal, dos fluidos, matéria em estado fluídico, para esses 4 vetores aqui. Ora, alguém quer te falar sobre o fluido cósmico, né? Ora, dos fluidos da atmosfera dos mundos, ora, dos fluidos que formam o nosso corpo espiritual, ora, o fluido vital. O fluido vital, ele está presente apenas nos encarnados. Por isso é que, nos fenômenos mediúnicos, os espíritos, para proporcionar algum efeito físico sensível para a gente, eles vão utilizar em especial o fluido vital, que é um fluido mais grosseiro e com que eles são capazes de provocar ruídos, provocar movimentação de objetos, porque esse fluido vital aí, ele está mais próximo da matéria grosseira, mais próximo do nosso corpo físico, e ele então consegue interagir melhor, provocando esses chamados efeitos físicos que a gente estuda lá no livro dos médiuns, uma espécie de fenômeno espiritual, né? Aquela batida, né? Aquele ruído, enfim, com que inclusive começou o espiritismo moderno, vem da condição dos espíritos manejarem o fluido vital, o fluido humano dos encarnados, combinadamente. Rui, só lembrando, né, que nessa questão dos efeitos físicos, apesar de todos nós possuirmos fluido vital, né, para poder nosso corpo ter vida, nem todo mundo tem condições de doar o fluido vital para esse fenômeno de efeitos físicos, né? Nem todos são aptos, né? Pois não, exatamente. Nem todos conseguem essa mesma aptidão, né? Mas alguns têm em abundância e conseguem, então, emprestar esse fluido a fim de que os espíritos, né, desencarnados, com o concurso ou não da vontade deles, possam operar esses fenômenos, né, sensíveis do ponto de vista físico. Mas não pense que você, por ser encarnado, você sempre será portador desse tipo de fenômeno. Aliás, isso dá, inclusive, classificação, né, a um certo tipo de médio, chamamos médios de efeito físico, exatamente por terem essa aptidão. Da mesma maneira, inclusive, os magnetizadores espíritas, né, aqueles que são os passistas das casas espíritas, eles também são doadores de fluido vital, mas com o efeito terapêutico, que vamos ver que também é possível de se alcançar pela matéria nesse estado fluídico, né? E é muito interessante. Então, na mediunidade de cura e na mediunidade de efeitos físicos, nós vamos ver que o médium é um doador de fluidos dessa espécie, sobretudo. Bom, um fluido cósmico universal
é a substância primitiva, matéria elementar, onde reside todas as forças, que enche o espaço e penetra os corpos, e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. É o que reafirmo, né? Pensando aqui uma frase que está no capítulo 6º de A Gênese, né? Uma dissertação pelo médium Camille Flammarion, né? Do espírito que se identifica como Galileu. Muito interessante de ser lida, recomendo. Bom, e essa afirmação deixa claro para a gente aquilo que eu já havia referido, que no estado fluídico, né, a matéria não é uniforme, né, sofre várias modificações, e é quanto a isso que devemos atentar bem, né, para a amplitude de efeitos que essa matéria é capaz de produzir, né? Então, ela, no estado fluídico, ela tem muitas modificações. E, no extremo dela, ela se transforma em matéria, como conhecemos, a matéria tangível. Veja que mesmo a nossa matéria grosseira não passa de modificação dessa matéria em estado fluídico, na sua feição mais pura e simples, o fluido cósmico universal. Qual a aparência dos fluidos aos espíritos? É outra coisa que o Espiritismo descortina sem que precisemos estar novamente desencarnados, né? Sei que aqui nenhum de vocês estão com pressa de desencarnar, não é? E querem cumprir bem, enquanto há tempo, a sua tarefa de progresso, e é por isso que o Espiritismo vem e diz para a gente, mesmo nós estando aqui, essa aparência, né? Porque será fundamental para termos uma ideia de como é a ambiência no mundo espiritual, né? Porque lá no mundo espiritual, o que não é espírito é o quê? São fluidos. Os fluidos são a atmosfera do mundo espiritual e do universo todo. A gente não consegue ver fluido, mas os espíritos conseguem ver os fluidos? A resposta é positiva. Os espíritos, quando estão desencarnados, eles estão imersos, mergulhados em fluidos, que constituem a atmosfera do mundo espiritual, e esses fluidos, assim, tal qual, não é, a cor azulada do aquário, não é, de vocês, tem uma aparência. Não só cor, brilho, mas tem forma, tem determinadas propriedades, a audição e a visão dos espíritos todos. E é o que mais interessante, Kardec frisa, além de ter essas formas todas, esses objetos, considerando a relatividade do estado material dos seres, eles, para os espíritos, parecem a nossa matéria. Tem uma certa tangibilidade para eles, como a nossa matéria se nos oferece um certo obstáculo e nós conseguimos, não é, senti-la, agarrá-la, carregá-la. Então, é muito interessante perceber que os fluidos não são uma fumacinha invisível para os espíritos desencarnados. Lá, esses fluidos ganham uma aparência, diz Kardec, tão material quanto a dos objetos que podemos pegar aqui na Terra. Rui, a gente também tem a ação dos espíritos, né, sobre os fluidos através do pensamento. Então, quando a gente lê as narrativas de espíritos desencarnados sobre as cidades que eles encontram no mundo espiritual, sobre as coisas que eles veem, né, tem a ver com isso que você comentou agora, sobre essa questão desses fluidos que são elementos materiais, que têm uma diversidade de, vamos dizer assim, diria, de estados ou de intensidade, dos mais sutis aos mais grosseiros, né? E eles
pela manipulação do pensamento dos espíritos, eles têm essa aparência, essa forma que se assemelham, né? As chamadas cidades espirituais, colônias espirituais, elas são feitas a partir desse pensamento espiritual atuando sobre esses fluidos, né? Pois é, esse é um estudo muito precioso para que saibamos não só nos adaptar ao mundo espiritual, mas para termos uma compreensão adequada do espiritismo. Por quê? Dessa afirmação de Kardec sobre os fluidos adquirirem aos espíritos uma tangibilidade e uma aparência variada, não significa que esses fluidos passam a ter as mesmas propriedades da matéria orgânica e inorgânica que conhecemos na Terra. Exatamente. E aí, isto confunde muitos espíritas e causa, né, uma certa dissensão, um entendimento aí variado, divergente, sobretudo, não é, quando a gente compara livros assim que têm perspectivas tão diversas a esse respeito. Sim. Por exemplo, de um lado, a série André Luiz, com o seu primeiro livro, O Nosso Lar. Sim. E, de outro lado, não é, a teoria e a exemplificação à luz de vários espíritos em diferentes patamares evolutivos, que é o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu aconselho sempre, olha, você quer entender melhor essa questão da aparência do mundo espiritual? Não é? Antes de ler a literatura mediúnica, não é? Antes de ler a série André Luiz, para não correr o risco de se confundir, leia primeiro este capítulo 14 de A Gênese, que estamos estudando, e prossiga com o livro O Céu e o Inferno, que você vai entender isso, que o erro é você achar que a aparência é a essência. Exatamente, e as pessoas tomam isso, e a gente ouve muito esse discurso no movimento espírita, né? E aí realmente acontece essa confusão que você citou, que você disse agora. Aí a gente fica com a suposição de que o mundo espiritual é a mesma coisa que o mundo físico por esses objetos. Mas não é, vamos já ver. Rui, pois não? Inclusive, né, devido a esse pensamento, acaba, na verdade, o espírito lá no mundo espiritual vivendo uma vida intermediária, né? Porque ele está querendo reproduzir uma coisa que ele vivenciou enquanto encarnado, né? E acaba chegando na espiritualidade, tendo esses pensamentos, muitas das vezes criando sem a vontade, que ele talvez nem saiba disso, mas devido ao sentimento que ele tem, ele acaba tendo uma vida intermediária, como Kardec cita na sua literatura, né? Isso, o espírito, quando é imaturo, quando é muito apegado ao mundo físico, ele chega no mundo espiritual e ele pensa que tudo funciona como na Terra. Então, ele observa os fluidos com a sua aparência, não é? E ele pensa que são as mesmas coisas, os mesmos objetos que tem na Terra, e ele quer operar igual. Não é? Ele quer extrair as mesmas consequências, e não há, porque o mundo espiritual é um mundo que funciona diferenciado, porque os fluidos são diferentes da matéria ponderável. Embora seja a mesma substância modificada, né, ou melhor, depurada, em se tratando de fluido, eles seguem uma outra lei, um outro tipo de regência, que vamos ver. Não é? E não é a mesma coisa da Terra. Os fluidos que compõem a atmosfera, já falei, né, da Terra, são menos puros que o fluido cósmico universal, e os fluidos de mundos e regiões superiores, né, onde habitam espíritos mais avançados. Os nossos fluidos aqui, minha gente, a verdade é que ele, além de grosseiros, né, eles correspondem à nossa inferioridade espiritual. Não é? Então, esses fluidos, apesar de serem fluidos, né, matéria eterizada, é um fluido assim impuro, mais denso, mais compacto dentro da relatividade das coisas.
Bom, já falei do fluido vital, né? Sobre ele ser também ainda mais denso que esses fluidos que formam a atmosfera espiritual da Terra, mais densos que o nosso perispírito, mais aproximados do corpo físico. Esse é o fluido vital, né? Só para frisar. E aqui a gente entra na questão das propriedades dos fluidos, para a gente entender que é diferente dos nossos objetos e dos nossos corpos. Tá bom? Então vamos lá, um a um aqui. Primeiro, formam a atmosfera do mundo espiritual que conecta a todos. Então, esses fluidos aí, eles estão desempenhando um papel parecido com o nosso ar na atmosfera terrena. Né? Então, não é a mesma coisa que os nossos objetos. A gente vê aí que é uma dimensão muito mais alargada do que esses nossos objetos que estão localizados, estão bem concentrados e solidificados. Compõe os corpos físicos e espiritual. Isso é outra coisa. Esses fluidos são matéria-prima, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Terceiro, aí como vocês estavam falando, é veículo do pensamento. O fluido é um instrumento dos espíritos, para que eles, dentre outras coisas, se comuniquem e interajam entre si e com o ambiente material e fluídico. Gente, então, vejam bem, o fluido, diferentemente dos nossos objetos, sem estarem localizados, eles servem de veículo do pensamento, nos unindo a todos, né, e permitindo que os espíritos assim se comuniquem e interajam, comunicando, né, dentro de uma ideia que se queira passar, mas também sentimentos, aspirações, não é? Tudo isso é capaz de ser transmitido de um ser a outro, por mais distante que seja, utilizando como intermediário, como veículo, o fluido que preenche os mundos. É por esta propriedade que se justifica a chamada telepatia. Né? O que é a telepatia? É, na linguagem, né, da ciência parapsicológica, termos essa condição de nos comunicar pelo pensamento. O Espiritismo diz que isso é verdade? Diz que procede essa teoria, mas o que esta teoria não fala e o Espiritismo nos explica é como funciona a telepatia. A telepatia funciona porque o nosso pensamento ele é capaz de navegar sobre os fluidos, que os fluidos são como cabos que conectam mente a mente as criaturas. Então, o processo de comunicação começa no meu espírito, atravessa o meu perispírito, impressionando os fluidos do perispírito, e do perispírito alcança a atmosfera, os fluidos ambientes, os fluidos que estão espalhados, até ir alcançar a outra pessoa em quem eu penso. E alcançando-a pelo perispírito, penetra o seu espírito, fazendo chegar a mensagem, todas as mensagens e pensamentos. Então, observem que instrumento maravilhoso é esse dos fluidos, que constitui uma telegrafia do pensamento. E tem um detalhe aí, né, Rui? Para que isso também ocorra, tem um detalhe muito importante. Tem que haver uma afinidade entre essas pessoas, né? Porque é um aspecto para poder ter essa emissão de pensamento e ir ao encontro do outro. Né? Isso. Tem esse fato. Né? Nós estamos enunciando aqui, primeiramente, que é o intermediário, é como se fosse o nosso telefone. Não é? Então, é interessante que todos tenham a condição de evocar, por exemplo, o seu anjo da guarda, por mais distante que ele esteja, realmente ele deve estar no mundo celestial, fazendo alguma coisa de útil, não é? É capaz de nos ouvir,
justamente porque o fluido atua como um chamado, né? Um choque elétrico que adverte o ser. Olha, o seu pupilo, o seu protegido está lhe chamando, está pensando em você. Por causa dos fluidos é que isso é possível, o elemento intermediário. Mas não só para fim comunicativo nós temos os fluidos. O fluido é como se fosse um instrumento geral para várias utilidades com que os espíritos operam. Sendo o espírito imaterial, sendo o espírito, né, o foco do princípio inteligente, ele precisa, para interagir, de um elemento que seja a sua enxada, né, seja o seu mecanismo de trabalho. Pois bem, esse instrumento universal de trabalho dos espíritos é justamente a matéria no estado fluídico. Por isso se diz que os fluidos são elementos com que operam os espíritos, conferindo a esses fluidos diversos efeitos, diversas combinações, diversas modificações, aglomerando, dispersando, para provocar fenômenos físicos, para provocar influência moral nos espíritos outros, para provocar imagens e aparências e para diversas outras coisas que constituem os seus costumes, não é? O seu trabalho no mundo espiritual, que não é o mesmo do corpo para o homem na Terra. Tá, gente? Nós não vamos pensar que o homem utiliza os fluidos, que o espírito utiliza os fluidos como o homem pega um notebook, como o homem utiliza a pá e a enxada. Não é nesse sentido, não é grosseiro, rudimentar, não é por força física, não é. Nós vamos ver que é bem mais elaborado. Primeiro, que o elemento que agita o fluido não é a mão, que espírito nem mão tem. O elemento, a força motriz dos espíritos sobre a matéria, são os pensamentos e a vontade. Certo? Seguindo, propriedade. Depois nós vamos voltar a falar daquilo, tá? É um instrumento que possibilita as comunicações mediúnicas e os fenômenos espirituais. Já havia falado sobre isso, né? Sem fluido não há mediunidade. Sem fluido não há fenômenos espirituais sensíveis aqui na Terra. O que possibilita haver tudo isso? Mediunidade e fenômenos físicos inteligentes. São os fluidos. Porque sem isso, o espírito ele não consegue se fazer presente, ele não consegue interagir sobre o médium, ele não consegue interagir sobre o nosso ambiente. Como ele faz? Utilizando como ferramenta, né, junto aos médiuns, ele utiliza os fluidos, a partir do seu corpo espiritual, que é feito de fluidos, utilizando no médium o corpo espiritual do médium, que é feito de fluidos. É que a engrenagem se estabelece para esses fenômenos todos. Outra coisa, os fluidos é um objeto, né, é um alvo em que se manifesta o trabalho intelectual dos espíritos. Não pensem que os espíritos não realizem certos trabalhos intelectuais com os fluidos. Fazem sim. Eles transmitem toda uma inteligência para fazer uma série de arquiteturas, uma série de utilidades. E é isso que a gente tem que estar atento para perceber uma infinidade de possibilidades que está com essa ciência aí de manejarmos os fluidos, que chamamos essa ciência de magnetismo, né, que é, então, a condição de manejar esses fluidos lhe transmitindo diversos efeitos inteligentes. É por esse tipo de trabalho intelectual é que os espíritos vão governar moral e fisicamente os mundos. Vão fazer a arquitetura das plantas, dos animais, toda essa beleza toda que vamos observar na natureza é um produto
não é, que está na base dos fluidos vitais, que são elaborados intelectualmente pelos espíritos, né? Eles são como pintores, são como desenhistas, são como arquitetos que projetam toda essa perfeição admirável que vimos na obra de Deus, né? Isso é muito interessante. E, por fim, eu falo novamente aqui da propriedade terapêutica, na participação dos fluidos como princípio da cura, como princípio da saúde plena do corpo e da alma. E é muito importante de saber disso, assim, no tempo que falta remédio, né? No tempo aí em que perde-se a esperança, quando a ciência não tem as respostas, não tem o tratamento, que nos reconheçamos possuidores de princípios terapêuticos que vêm exatamente pelos fluidos também. Como os espíritos atuam sobre os fluidos, né? Então, voltamos àquilo que a nossa amiga já havia adiantado. Os espíritos atuam pelo pensamento e a vontade sobre esses fluidos, tanto para transmitir, para comunicar, quanto para modificá-los, né, formando sistemas, formando conjuntos harmônicos e inteligentes. O princípio que agita esses fluidos é o pensamento e a vontade. Não são as mãos, não são os braços e as pernas, como costumamos moldar aqui as coisas no mundo físico, né? O trabalhar com instrumentos mecânicos, como acontece aqui na Terra. Lá no mundo espiritual, gente, a nossa mão é o pensamento. O pensamento, sobretudo, intencional, né? Em forma de vontade ardente de alcançar um resultado. É assim que os espíritos vão dar aos fluidos uma série de aplicações e propriedades. Não só, repito, para comunicar o seu pensamento, mas também para dar formas, né, e para fazer determinadas curas, por exemplo. Esse aqui é um trecho que está no item 14, do capítulo 14 de A Gênese, e que os espíritos chamam como uma grande oficina, o laboratório da vida espiritual, a partir exatamente do manejo que os espíritos, pelo pensamento, fazem de todos esses fluidos em que estão mergulhados. O mundo espiritual é um mundo cheio de ferramenta, já que os fluidos estão em toda parte, inclusive no nosso perispírito, de modo que basta o espírito acionar pelo pensamento que ele é capaz de interagir com esses fluidos, imprimir tal ou qual direção, aglomerar, combinar, dispersar, organizar, dar uma aparência, uma forma, coloração, né? Tudo isso nós vamos fazer, olha que maravilha, pelo poder do pensamento. Pensar, todo mundo pensa, né, gente? Todo mundo é espírito pensante, é uma qualidade inerente ao nosso íntimo, à nossa essência. Então, nós vamos ter, diante disso, um poder que mal desconfiamos agora sobre essa matéria universal toda. Como se fôssemos alquimistas, mágicos. Não é uma coisa assim que quando a gente chega no mundo espiritual, a gente fica um tanto, né, admirado, confuso. Quer dizer que eu não preciso apertar o Enter, não preciso ter o notebook, né? E aí puxando a orelha um pouquinho do André Luiz, não preciso ter o psicoscópio, né? Não, não preciso. Basta que pelo pensamento e vontade eu atue diretamente nos fluidos, porque esses fluidos são imensamente impressionáveis ao pensamento. Rui, dentro desse aspecto de terapeuta, né, de utilização terapêutica dos fluidos, né, é muito interessante um trabalho de reunião mediúnica, quando a pessoa vem fazendo um trabalho de desobsessão ou educação moral, como Kardec coloca, né, e quando se faz a prece, o trabalho de atendimento, ali estão permeando, né, fluidos
que irá penetrar no perispírito, seja do encarnado ou desencarnado, auxiliando a dissipar, né, aqueles fluidos maléficos que estão ali em torno deles, devido às ações, aos pensamentos deles, para eles se melhorarem, né? Então, através do pensamento e a vontade, tanto de quem está fazendo esse trabalho com o auxílio da espiritualidade, auxiliar essas pessoas dessa maneira, né? Você falando nisso, a gente se remete, então, à questão da qualidade dos fluidos, não é? Que dentre essas diversas possibilidades que o pensamento e a vontade imprimem aos fluidos, surgem determinadas qualidades que são influências a que estamos sujeitos. Não é? Então, os espíritos, pelo pensamento, podem transmitir aos fluidos os sentimentos conforme as suas qualidades morais correspondentes. Já que o fluido é o veículo do pensamento, nós temos que ver que esse pensamento, conforme ele seja, ele vai transmitir propriedades puras, sentimentos bons, né, a esses fluidos que são atingidos pelo pensamento, ou vai determinar, né, a impureza desses fluidos, né, que eles sejam grosseiros, que eles sejam revestidos de sentimentos ruins, tal a fonte que os geram. Né? Pensamento ruim gera mau fluido, pensamento bom gera bons fluidos. Os fluidos em si mesmo, eles não são bons nem maus. Entretanto, como eles são impressionáveis todo momento pelos pensamentos dos espíritos, eles acabam repercutindo, não é? Como numa cópia, as qualidades desses seres e seus pensamentos. Então, é muito interessante a gente perceber que onde abundam os maus espíritos, eu terei uma aglomeração de maus fluidos. E isto pode, aos mais sensíveis encarnados, não é? A médiuns, que têm essa sensibilidade maior para perceber os fluidos, como um sinal característico tanto da presença dos maus espíritos, quanto da acumulação desses maus fluidos. Por isso, os médiuns se sentem desgastados, se sentem um tanto quanto mal nessa percepção que vem de um espírito com maus pensamentos que se comunique por seu intermédio. Nessa comunicação, o espírito transmite os seus maus fluidos ao médium, né? E ele fica, então, desgastado nesse momento. Nada grave, nada doentio, vez que existe um princípio contrário para se opor a isso. Bons pensamentos, tanto dos encarnados como dos desencarnados, médiuns ou não, né, são geradores de boas propriedades, boas qualidades aos fluidos. Eles transformam os fluidos em fluidos bons, portadores de propriedades terapêuticas, de sentimentos que vão aliviar a pessoa que os pressente, que entra em contato com eles. E isso, então, é uma oposição que vai neutralizar, não é, essa outra condição de termos fluidos maus provenientes de maus pensamentos e maus espíritos. Então, é por isso que, no ambiente da reunião espírita, tanto os nossos dirigentes se esforçam para manter todos os participantes, né, numa sintonia, numa comunhão de bons pensamentos, ciente de que aqueles bons pensamentos serão salutares a todos os participantes, mas principalmente formarão naquela reunião, né, uma massa de bons fluidos que facilitam o acesso à comunicação dos espíritos que são afins. Portanto, os bons espíritos que igualmente pensam no bem e que estão cercados, revestidos de bons fluidos.
vão encontrar acesso naquele grupo, naquela reunião, facilitado diante dessa similitude pela comunhão de pensamentos e, de conseguinte, de fluidos bons. E é quanto a isso que devemos estar muito atentos no estudo dos fluidos, por uma lei de afinidade, segundo a qual, não é, os pensamentos iguais se combinam, se agrupam. Já os pensamentos que são opostos, né, bom versus mal, eles se repelem, se distanciam, eles não conseguem se comunicar, se assimilar com mais facilidade, né? E com a condição dos bons predominarem sempre, terem uma hierarquia sobre os maus. Então, tudo isso mostra que, muito além de um misticismo, trata-se de um efeito físico que repercute sobre o espiritual com o que devemos trabalhar. Queremos, né, ter bons fluidos no nosso perispírito? Queremos estar num ambiente cheio de bons fluidos? Queremos atrair os bons espíritos com seus bons fluidos? Nós precisamos vigiar que tipo de pensamento estamos exteriorizando, porque o mais mínimo que seja desses nossos pensamentos estará transmitindo propriedades análogas, efeitos morais e físicos aos fluidos que temos por perto, tanto do nosso perispírito quanto daqueles que constituem a atmosfera espiritual ao nosso redor. Certo? Então, se nós pensamos em inveja, ciúme, maledicência, orgulho, hipocrisia, violência, não é? Rancor, impiedade, nós vamos estar irradiando pensamentos para contaminar os fluidos do nosso próprio perispírito ou corpo espiritual. Ao passo que, se nós pensamos em bondade, benevolência, amor, caridade, doçura, nós vamos estar transmitindo essas mesmas qualidades, gerando bons fluidos. Numa ordem mais física, da mesma coisa, se tira também certos efeitos no sentido de serem purificadores, sanitários, os fluidos que podemos transmitir, ou então não, né, sufocantes, ao contrário, tóxicos, irritantes a quem deles se acumula, né, destinatários da nossa atenção, do nosso pensamento. Então, como os fluidos nos cercam, né, pelo perispírito, pela atmosfera em que espiritualmente estamos mergulhados, nenhum pensamento é neutro, gente. Nenhum pensamento é neutro. É como se os fluidos fossem um filtro que pega o rastro de tudo que pensamos. Não é? De modo que, se pudéssemos ver esse filtro, nós viríamos todo sujo se os pensamentos nossos predominantes são maus. São pensamentos inferiores, são pensamentos no campo dos vícios, do mal proceder. E viríamos, em vez disso, né, veríamos um filtro branco, um filtro ainda sem nenhuma mácula, como resultado dos pensamentos benevolentes, dos pensamentos elevados. Então, isso denota uma grande responsabilidade para a gente. Ainda mais quando isso tudo vai afetar o nosso corpo físico, tá, gente? Isso aí vai ter uma repercussão na origem das doenças, não é? Ou mesmo na sua cura. Tá? Quando o fluido ruim não é a causa da doença, ele pode ser aquele elemento que dificulte a nossa recuperação. Não é? Porque eles estão sempre transmitindo ao corpo físico esse peso, essa impureza que dificulta a recomposição dos órgãos atingidos pelas doenças. Por fim, gente, eu queria falar aqui, já estamos com o horário quase esgotando, né? Mas não posso deixar de falar
já que foi trocada em série André Luiz, na questão das aparências, numa lei que vai explicar para a gente melhor essas aparências e que diz respeito ao que estamos estudando. É a lei de criação fluídica dos pensamentos, ou fotografia do pensamento. Eu criei aqui um slide específico para falar disso, justamente tendo em vista uma certa confusão que há no meio para a gente entender isso. Não é? Quando se fala em colônia, em cidade espiritual, a gente fica pensando que lá tem prédio, que lá tem cama, que lá tem tudo igualzinho à Terra, e fica se perguntando, né? Mas como pode ser isso? Gente, a explicação é que tudo o que pensamos em termos de imaginação, né, de imagens mentais, que é uma forma muito comum da gente pensar por imagens, tudo isso, quando estamos desencarnados, ou mesmo estando encarnados, isso se fotografa no nosso perispírito. Isto tende, conforme a constância do nosso pensamento, ir além, passando do nosso perispírito para os fluidos atmosféricos, né, para os fluidos ambientes. Isso vai formar aparências de realidade, de acordo com o que estejamos imaginando. Isso torna o mundo espiritual um mundo muito louco, desculpem, entre aspas, né, para a gente entender que é uma revolução no modo de se relacionar com a matéria. Enquanto aqui, para eu dar forma à matéria, eu preciso utilizar um molde, preciso utilizar instrumentos, né, de balizamento mecânico, estrutural. No mundo espiritual, lá a química e a física é só pelo pensamento, mas é por uma maneira tão vigorosa que esse pensamento ele cria todo um cinema, vamos colocar assim, como se fosse um projetor de cinema. E cria todo um holograma, toda uma animação de aparências visuais, auditivas, sensoriais, sinestésicas, que o espírito que chega lá, vindo da Terra e não está acostumado, ele pensa que tudo isso é tão real e sujeito às propriedades das coisas que tinha na Terra. Eu estou na minha casa, eu vejo o sofá, eu vejo a mesa, eu vejo a estante. Então, quando eu chego no mundo espiritual, se eu penso nesses objetos, imediatamente esses objetos se projetam, se plasmam ao meu redor, no meu perispírito. O que eu começo a pensar? Eu vou carregar esse sofá, está aqui na minha frente, é um sofá, eu vou carregar. É igual o sofá que eu tinha na minha casa. Opa, veio de mudança para o mundo espiritual. O espírito que ainda não entendeu como é no mundo espiritual, ele fica brincando disso, ele fica achando que é assim. Que é um sofá, no meu exemplo, tal qual o sofá que ele tinha dentro da casa dele. Mas não passa ao espírito que compreende essa lei, não é, sobre os fluidos, de uma criação fluídica do pensamento. É o pensamento do espírito que está fazendo aquela imagem com aparência de realidade. Mas que o espírito pare de pensar, que o espírito se livre daquela imaginação, que ele se veja longe daquelas formas fluídicas, tudo desaparece, tudo se modifica, ganha outra forma, moldável igualmente pelo pensamento dele ou de outros espíritos. Tudo é muito flutuante e ilusório. Por quê? Não passa de projeção do pensamento. Aí a gente vai entender melhor essa história de colônia, essa história de nosso lar, né, que o André Luiz conta. Ele, como um espírito inferior, que não estava adaptado ao mundo espiritual, que não era um espírito avançado, ele fez uma tremenda confusão na hora de ditar o livro. Ele narrou o que ele estava vendo. Só que ele não tinha a teoria, ele não tinha a explicação,
ele não falava a todo momento a lei daquele fenômeno. E as pessoas, seus leitores aqui na Terra, tomando-o ao pé da letra, pensaram que todos aqueles objetos que ele descreveu, né, ônibus, hospital, animais e tudo mais, que aquilo fosse uma realidade palpável igual à da Terra, com todas as propriedades, não é que tem que ser carregado, que tem que ser trabalhado mecanicamente. Na verdade, é apenas uma imagem transitória, temporária e precária do pensamento dele, André Luiz, e do pensamento de outros espíritos que queriam mostrar aquelas imagens a ele. Então, por aí a gente explica, não é, que muitas vezes o ambiente com o qual seremos recepcionados no mundo espiritual é a projeção das imagens que trazemos por dentro da nossa mente. É aquilo que acreditamos, são as nossas crenças, são as nossas memórias, como no nosso pensamento, durante o sonho. Quem aqui nunca sonhou e teve durante o sonho ideias, não só ideias, mas imagens, né, mirabolantes, improváveis? Pois bem, essa imagem que nós absorvemos no sonho, conseguimos lembrar, são criações fluídicas daquilo que ficou muito preso na nossa mente, né? Porque nos impressionou. Então, expandido, espelhado no nosso perispírito, durante o sono em que somos emancipados, formam aquelas imagens todas esquisitas do nosso sonho. Assim é a fotografia do pensamento, confusa para quem chega no mundo espiritual. E toma pelo avesso, toma como se na Terra estivesse com os mesmos objetos, sujeitos às mesmas propriedades. Meus queridos, então eu pergunto, devemos ir para o encerramento, considerando o nosso horário? Janaína, quando essa última fala do Rui me faz lembrar aquele filme do Robin Williams, onde o personagem dele era um homem materialista, né? E quando ele passa pela experiência da morte, justamente o que ele encontra no pós-morte dele? Tudo aquilo que havia na sua mente, na sua imaginação. Os quadros que ele admirava, as suas obras de arte, né? Eu não sei se você chegou a ver esse filme do Robin Williams, agora eu não me recordo o nome desse filme, mas ele vê... Amor Além da Vida, né? Acho que ele vê a visão que ele tem da vida espiritual era justamente uma réplica daquela visão, né? E numa das cenas ele se vê em meio a um quadro que ele tinha na casa dele, que ele gostava e que ele admirava muito, aquele quadro, aquela pintura, que era um campo de flores, né? Não sei se era papoulas agora, não me recordo bem, mas ele se viu no meio daquilo ali, e tinha uma hora que aquilo parecia tinta, né? Porque a mente dele trabalhava muito para entender a realidade que o cercava, né? Muito interessante, eu acho que assim, ilustra de uma certa forma, né? Essa tentativa de compreender isso. Inclusive, ele teve essa imagem diferenciada da esposa, né? Como nós falamos, o Rui ratificou, né? Cada um ele vai fazer, vamos supor, uma fotografia do seu pensamento, do seu sentimento quando chegar lá, né? Então, para ele foi uma pintura, para a esposa já foi uma casa suja, quebrada, porque ela, inclusive, ela se suicidou, né? Então ela estava muito depressiva, o sentimento dela não era nada legal. Então, cada um vai expressar lá de acordo conforme o seu sentimento. Então, por isso que é importante para nós, já aqui, estar trabalhando isso, já está tendo essas ferramentas que a doutrina espírita nos coloca para a gente se melhorar, e esse melhorar principalmente chegando lá, né? É por isso que, né, a gente precisa se preparar para a morte, mas no sentido não de ter medo da morte, tipo assim, bem morte, eu estou preparada. Não, é para quando a gente chegar lá no plano dos espíritos, que é a nossa vida primeira, né,
a gente chegar lá bem, a gente está lá bem. Essa é a proposta, né? Exatamente, não é? Embora entendamos que a propriedade, a utilidade que se faça dos fluidos é outra. Aqui nós somos mais dependentes da matéria. E no nosso curso de progressão espiritual, nós devemos cada vez mais ganhar desenvoltura, independência da matéria. De nos questionar, por exemplo, né, por mais bonito que seja um prédio em que eu queira habitar no mundo espiritual, eu preciso raciocinar. Eu preciso desse prédio enquanto espírito, não é? Eu preciso dormir, eu preciso comer, não é? E assim as formas vão se tornando dispensáveis, não é? A economia é outra, e a gente não pode entender o mundo espiritual como um parquinho de diversões em que a gente vai lá só fazer pintura. É a grande ressalva que a gente faz em relação ao que filmes romanceados possam mostrar do mundo espiritual, não é? Que lá é um mundo em que devemos buscar a inteligência, a moralidade, as virtudes, fazendo um grande estudo psicológico, não é? Sobre os nossos defeitos e tudo aquilo que podemos fazer para nos aperfeiçoar. Não é? A grande mensagem que o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos lega. Aliás, esse livro, Janaína, só um comentário, Céu e Inferno, foi assim, o livro que mais mexeu comigo de todas as obras que eu já li da codificação, porque ele faz a sua cabeça mexer muito com o que você entende do que tem além da vida material que nós conhecemos, né? É um espetáculo, só tenho a dizer isso. Quer dizer, o principal não é o físico, não é a aparência do mundo espiritual, não é o onde. O principal, não é o nosso patrimônio moral. Exatamente. Exato. Fala, Valéria. Nós como vamos chegar lá. Vem cá, eu tenho o estudo da semana que vem, se tu quiser. Eu vou falar. Tá. Semana que vem, primeiramente, agradecer mais uma vez ao Rui. Gostei da sua explanação, bastante didático, né? Hoje o pessoal ficou mais calado, porque geralmente o pessoal é mais participativo, mas falar de fluido realmente é uma reflexão profunda, né? E hoje foi, tipo assim, um primeiro passo, né? Porque é um estudo muito mais aprofundado, né? Tem, inclusive, na Revista Espírita, que fala sobre o fluido, a introdução ao estudo dos fluidos, é um verdadeiro tratado sobre fluido, né? Muito importante. E a gente necessita realmente ter esse conhecimento para a gente saber lidar da melhor maneira possível, seja na aplicação do passe, seja na prece, seja até nos nossos pensamentos, né? Quando se fala, né, mente sã, corpo sã, se eu não tenho bons pensamentos, eu vou criar uma atmosfera fluídica em torno de mim, não boa, que poderá até se expressar fisicamente através da doença, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é importante a gente saber disso, né? A gente agradece ao Rui, a todos que estiveram presentes. Algumas pessoas colocaram algumas coisas no chat, eu acho que dá para você ver, gostei muito, né? Espero que os demais também tenham gostado. E semana que vem, até dando uma continuidade desse trabalho, nós vamos falar sobre formação e propriedade do perispírito, e quem vai trazer esse tema vai ser o Mauro Araújo, lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá da ilha, né? Dando uma continuidade, que não deixa de falar dessa matéria fluídica, certo? O pessoal está dizendo aí que gostou do estudo, adoraram, a gente agradece. Vou pedir a Valéria para encerrar com uma prece, né? E que essa prece fluidicamente continue envolvendo a todos nós, para que a gente possa fazer do nosso ambiente domiciliar um bom ambiente e até externando, né, para a nossa vizinhança, para todos que estão necessitados neste momento, ok? Janaína, permito-me apenas agradecer a você, a Valéria e a todos aqui, os amigos participantes. Foi muito boa a experiência e até uma próxima oportunidade. Sigo à disposição de todos. Um abraço. Vou adorar te convidar de novo, hein? Pois é.
Então, companheiros, vamos à nossa prece, né? Espiritual. Vamos conversar com os nossos amigos. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina e sobre a nós mesmos, sobre a vida que nos cerca. Nos abençoa, nos fortaleça, nos ampara, nos ajude a seguir em frente, a superar os obstáculos, a termos coragem necessária e a firmeza também. Envolver todos os nossos companheiros que passam pelos seus momentos de sofrimento, de perdas familiares, de aprendizado com esta nova experiência da vida social que estamos vivenciando. Que todos possamos refletir profundamente e desta experiência colher as lições que hão de nos auxiliar. Envolvei a todos, ampara-nos, fortaleça-nos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, queridos companheiros.